Olá pessoal, graça e paz. É com grande alegria que nós estamos aqui com uma grande oportunidade do Senhor de ensinar a igreja, de ensinar o povo de Deus a respeito da missão do evangelismo, que é um dos temas principais do Novo Testamento. E eu quero que você fique conosco durante esses minutos a respeito dessas verdades, que você será abençoado em nome de Jesus. Nós vamos ensinar sobre por que devemos evangelizar. Primeiro de tudo, eu quero enfatizar que a Igreja do Senhor, ela já tem uma missão desde o início do seu novo nascimento. Então, você que é a Igreja do Senhor Jesus, você já tem uma grande missão, que é a respeito de procurar aqueles que estão perdidos e alcançá-los através de uma boa palavra, através de boas notícias e um evangelho eficaz. E a respeito do evangelismo, eu quero ensinar a vocês por que nós devemos evangelizar. Alguns textos que nós queremos agora enfatizar, e eu quero que você fique bem ligado, bem atento, porque você será ricamente abençoado. Isaías, no capítulo 40, no verso 9, ele diz assim: Tu, ó Sião, que anunciais boas novas sobre um monte alto, tu, ó Jerusalém, que anunciais boas novas, levanta a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize à cidade de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Com esse texto, eu quero introduzir a vocês a importância do evangelho como boas notícias, como boas novas. Essa palavra boas notícias ou boas novas, no hebraico original do qual a palavra foi escrita no Antigo Testamento, é bazar. B-A-S-A-R, bazar, significa trazer novas notícias, dar notícias, publicar, pregar, anunciar, alegrar-se com boas novas, trazer novidades, anunciar salvação e receber boas novas. Então, pegando o texto de Isaías capítulo 40, verso 9, nós vimos aqui que dentro do texto e do corpo deste texto, ele fala de boas novas. Tu, ó Jerusalém, que anunciais boas novas, levanta a tua voz fortemente. E no final ele diz: eis aqui está o vosso Deus. Onde está o vosso Deus? O vosso Deus está através das boas novas. O vosso Deus está através das boas notícias. Essa forma de publicar a respeito de Deus é o que o texto sagrado está explicando a respeito de falar do Senhor, falar de Deus como boas notícias, falar de Deus com a enfática de que nós devemos trazer notícias da qual é importante aquele que vai ouvir. Outros textos que eu também quero ler com vocês olha o que diz Provérbios capítulo 15, verso 30. O olhar de amigo alegra o coração, as boas novas fortalecem até os ossos. Quais são essas boas novas? Onde estão essas boas novas que podem fortalecer até os ossos? Eu sei que nós vivemos em um mundo de muitas catástrofes, de más notícias. O que vendem os telejornais, os que vendem os grandes tabloides, são más notícias, porque essas más notícias chamam a atenção das pessoas, o olhar delas, e com isso fazem com que as prendam e deixem cada vez mais sujeitas a essa prisão e a esse medo que está aí fora. Então isso não são boas notícias. Isso não é publicar verdades que libertam, porque uma vez conhecendo a verdade, e a verdade vos libertará. Assim disse o Senhor Jesus em João 8,32. Então boas notícias, verdades do evangelho são publicadas através daquilo que você tem no seu coração de Deus e do seu coração, transmitindo para aqueles que estão te ouvindo. Amém? Outros textos, Isaías capítulo 61, versos 1 e 2. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Olha a palavra novamente, bazar, boas novas do hebraico. Aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração,
a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Verso 2: e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar a todos os que choram. Como eu vou consolar todos os que choram? Como eu vou libertar os cativos dessas prisões, curar os quebrantados de coração, liberdade aos algemados, trazendo más notícias, trazendo que a prisão que eles estão envolvidos é o melhor para a vida deles, que Deus os colocou nessa prova? Não. As boas notícias são apregoar verdades, publicar, proclamar notícias boas. Então, a missão da Igreja do Senhor é publicar notícias boas, através do evangelismo pessoal, ou coletivo, ou campal, ou social, da maneira da qual você tem no seu coração, levar essa palavra de boas novas. Então eu quero que você entenda que o evangelho das boas novas não é o evangelho do homem. O homem pode ter suas notícias, o homem pode estar dentro do seu bom humor, do seu mau humor, e ali ele soltar aquilo que está dentro dele, das suas emoções. Mas no evangelho das boas novas, independente de como você esteja, ele sempre será uma boa notícia. Independente de você estar com um dia bom, um dia ruim, você tenha passado por um problema grande, difícil, de uma grande circunstância, da qual é difícil viver, as boas notícias não está igualando, não está envolvendo, não está baseado naquilo que você está vivendo. Uma coisa é más notícias, outra coisa é boas notícias. Então o evangelho das boas notícias, do qual nós apregoamos e falamos, esse sim traz liberdade àqueles que estão algemados. O ide e pregar o evangelho a toda criatura. O que é isso? Ide e pregar, não foi Jesus que falou? Ide por todo mundo. O ide e pregar o evangelho a toda criatura não é nada mais do que nada menos do que você anunciar uma boa notícia, uma verdade, da qual muitos serão protegidos, muitos serão salvos, muitos serão libertos, muitos serão tirados das piores situações que estejam vivendo. Jesus falou sobre ide e pregai o evangelho. O que é o evangelho, como eu acabei de falar para vocês, são boas notícias, é publicar verdades, salvação, é trazer boas novas, é receber boas notícias. E eu te pergunto, você não gosta de receber boas notícias? Pois eu tenho uma boa notícia para você. Jesus te ama. Existe uma obra do Senhor projetada no coração dele para a sua vida. Isso são boas novas. Salvação é isso, é trazer consolo aos que estão com dores, é trazer cura aos que estão doentes. Salvação é proteger a pessoa de toda a influência do mal. Então nosso projeto e a nossa missão é falar o ide, é anunciar as boas novas do Senhor Jesus. Quando Paulo fala que a mim é imposta essa obrigação, porque ai de mim de não anunciar o evangelho, como ele falou em 1 Coríntios 9,16, o evangelho que traz libertação e boas notícias, ele diz, por que a mim é imposta essa obrigação? Olha, de graça recebi, de graça eu vou dar. O evangelho me veio sem eu nem merecer, a graça me veio sem nem eu sequer merecer. Isso é a graça revelada pelo evangelho. Então eu recebi de graça, agora eu vou devolver gratuitamente, porque eu tenho uma obrigação de proteger aqueles que também estão desprotegidos lá fora. Eu tenho uma obrigação de salvar aqueles que estão perdidos lá fora. Então Paulo se sentia envolvido por esse evangelho, envolvido totalmente, completamente no seu ser, no seu espírito, na sua alma, no seu corpo, totalmente protegido pelo evangelho. O evangelho te protege. E Paulo fala sobre essa proteção quando ele diz, a mim é imposta uma obrigação de anunciar aquilo que protege as pessoas, que é o evangelho das boas novas. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra do Senhor, ou a palavra de Deus. Isso está escrito lá em Romanos 10,17, também através do apóstolo Paulo. Então vamos entender melhor sobre esse assunto. O que é ouvir e ouvir a palavra de Deus? Como eu posso ouvir algo que vai gerar no meu coração fé? Eu não sei quanto a você, mas fé do alto, fé do Senhor, é a fé que vem do Senhor, do tipo que Deus crê, é do tipo que Deus é.
Então me fala uma coisa, como eu posso fazer você se motivar com certezas da qual você precisa, da qual você tem orado, tem crido, se não vem notícias que revelam essa verdade? Se não são notícias que promovem ou provocam a fé no seu coração. A salvação vem pela fé, porque sem a fé o homem não pode ser salvo. O homem é salvo porque ele gerou fé no coração por causa da pregação do Evangelho, a pregação de Cristo, a pregação das boas novas. Essa pregação é ela que gerou no coração do homem o poder da salvação e o libertou no automático, e ele passa a entender: eu preciso do Senhor, eu preciso dessa liberdade. Eu pensei que eu estava livre, eu pensei que eu estava curado, eu pensei que eu estava feliz. Não, o Evangelho traz a verdadeira felicidade, o Evangelho traz a verdade da qual liberta. Então, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra, que é o Evangelho, que é revelado em Jesus. Eu quero ler mais um texto para vocês. A Bíblia diz, em Romanos 10, 10, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Com o coração crê, e com a boca confessa. E lá em 10, 17 de Romanos, o que nós acabamos de aprender? Que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Ela gera no coração do homem uma postura nova, que o faz confessar a respeito da salvação. Que maravilha de Evangelho! Esse é o poder do Evangelho. É esse Evangelho que eu creio. É esse Evangelho que você deve promover. É esse Evangelho que você deve ir nos 4 cantos desse mundo, nos 4 cantos do seu bairro, nos 4 cantos da sua rua, na sua família, nos seus amigos, publicar através de redes sociais, promover aquilo que liberta, promover aquilo que salva. Como a Bíblia diz, como invocarão aqueles que não creram, e como crerão naqueles que não ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue? Você tem a missão de pregar, você tem a missão de fazer aquelas pessoas que não ouviram passar a ouvir, por causa do Evangelho que liberta, o Evangelho que traz salvação, é o Evangelho que nós anunciamos, é o Evangelho do qual nós pregamos. Anunciar o ano do Senhor. Este é o ano da salvação, este é o ano do Senhor, este é o Evangelho da paz. Isso são boas novas. Seja abençoado com essas verdades, e não desista de crer no Evangelho, não desista de publicar esse Evangelho. Fale desse Evangelho, ensine as boas notícias, publique as boas notícias, ide e pregai o Evangelho. Isso é o dever da igreja, evangelizar é preciso, por isso que devemos evangelizar. Este foi o tema de hoje. Por que devemos evangelizar? Que sua fé aumente, que sua força aumente, que seu desejo e a sua vontade cresça mais, para você ir lá onde há todos que precisam. E eu sei que você conhece muitos que precisam. Faça isso e seja abençoado, abençoando em nome de Jesus. Amém?